Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOD. Meus grandes amigos aí de casa, hoje a gente está aqui em Campinas. Eu estou tendo o prazer de poder conversar aqui com essa sumidade da ornitologia, que é o seu Giordano. Como que vai, seu Giordano? Tudo bem? Tudo bem. A sumidade é bondade sua. É bondade minha, mas o Giordano tem aí uma história na criação, acho que é difícil de acontecer novamente, né, Giordano? Conta pra gente como é que o senhor começou a criar. O começo da criação, eu crio passarinho desde quando eu me conheço por gente. Nós morávamos em sítio, né? Eu morava em Campinas, mas eu ia para o sítio sexta, sábado e domingo. Em 1964, eu tinha uma criação de saíras. Era uma das maiores do Brasil. Terceira ou quarta maior do Brasil. E eu vendi essa criação. E passei num local que tinha exposição de canário. Sentei ouvindo os canários cantar na porta, que eu falei, alguém vem abrir isso daqui, tá cheio de passarinho cantando aí. Daqui a pouco aparece um senhor, abriu, era uma exposição de canário, e eu comecei a criar canário em 1964. E aí fui criar canário até 1976 por Campinas. Eu fui campeão várias vezes e tal. Em 76 eu mudei para São Paulo, fundei 2 clubes lá em São Paulo, voltei de São Paulo para Campinas, no clube do meu coração, a UCCC, União dos Criadores de Canário de Campinas, e continuo até hoje criando canário. Uma coisa interessante que o Giordano contou pra gente é que ele é juiz em diversos segmentos, ou seja, é uma coisa que não acontece mais hoje em dia. Antigamente você poderia ser juiz nos segmentos todos. Quando eu prestei exame em 1976, era obrigatório você prestar exame no segmento de canário de cor e porte. A justificativa na época era que o Brasil era um país continental e um clube do Ceará te chamar você para ir jogar cor e pagar para outro ir jogar porte, e porte ainda era incipiente praticamente no Brasil, era início do porte no Brasil, então era obrigado a prestar os 2 segmentos. Se você não fosse reprovado no porte, você não podia jogar cor e vice-versa. E eu prestei o exame. No ano seguinte, eu já prestei para exótico. No outro ano, eu prestei para citacídeos. No outro ano, e assim eu fui prestando exames. Quando faltava para te fechar todos os segmentos abrangentes pela COM, a COM abaixou uma portaria que o juiz tinha de ser específico. E daí ficou faltando para mim canário de canto e periquito. Periquito era o próximo da lista que eu iria prestar. Depois canto, porque canto eu não entendo nada e não entendo até hoje nada, mas periquito eu ainda teria prestado. E acabei ficando com esses 2 segmentos fora. O restante dos segmentos eu julgo. Sou juiz. E o senhor é juiz da COM também? Sou juiz COM também. Desde quando? O juiz da COM desde 86. Já julgou muito o campeonato Já, bastante mundial. Campeonato mundial fora do Brasil, no hemisfério norte, né? E no hemisfério sul também. E o senhor sempre criou? Sempre criei. Eu tive alguns anos que eu fui fazer faculdade, que foi de 70 até 73, que eu parei de criar, né? Mas em 73, aí vem uma história interessantíssima, porque o maior plantador de cenoura do mundo, um tal de Seu Manuel, um português, ele arrendava a terra e plantava cenoura na área de Poço de Calda, Pinhal, naquela região lá. E nós fazendo faculdade de agronomia, um professor nosso levou nós para conhecermos a plantação de cenoura, como é. E o operário desse Seu Manuel, ele tinha no forno de açapão um casal de canário. E com um filhote, uma latinha de manteiga como ninho, um paninho em cima e os filhotinhos ali. Que coisa! E a hora que eu vi aquilo lá, rebrotou a criação, né? E eu quero, ele acabou me dando um casal de canário. Eu levei para a República, esse canário criou. E daí, quando eu já mudei para Campinas, eu já tinha 16, 17 filhotes desse casal e já vim com a criação formada e começou tudo novamente. Hoje, o que o senhor tem criando aqui? Eu tenho criando canário de cor, alguma coisinha de porte e canário timbrado espanhol. Timbrado espanhol contínuo. E o timbrado espanhol contínuo, eu fui um dos que tem um canário de 89 pontos, que foi a maior pontuação que nós temos no Brasil até hoje.
Nós não temos canário timbrado espanhol contínuo campeão. Campeão é a partir dos 90 pontos. Então, a maior pontuação de canário timbrado até hoje no Brasil é 89 pontos. E eu sou um dos criadores que fez um canário de 89 pontos. Puxa, que legal. Obrigado. Então, quero convidar vocês de casa agora para a gente dar um passeio aí pela criação do seu Jordano. Vamos lá. Vamos lá, seu Jordano? Vamos lá. Seu Jordano, aqui o senhor já fez pensando em criar essa estrutura aqui? Esse criador é o quinto criador que eu construí na minha vida. A quinta estrutura. Certo. Essa é uma estrutura um pouco diferente. Veja bem, Bruno, a ideia era chegar mais próximo possível a uma criação industrial. Tá. Eu fui diretor comercial da Brascalb, uma empresa que comercializava galinhas de postura. Fizeram Link, fizeram Elry, da Decalb americana, uma subsidiária de uma empresa americana. E eu aprendi muito com eles. Na minha formação de engenheiro agrônomo e zootecnista, eu estudei bastante exatamente a área industrial das galinhas, que me interessava copiar aquilo lá para os canários, para o meu hobby. E qual que é a característica industrial que a gente vai ver aqui? Eu tenho quartos separados que são os vazios sanitários. Então você vai ver quartos que não tem passarinho, mas tem gaiolas. Elas estão fazendo a quarentena das gaiolas, o vazio sanitário. Então elas ficam completamente, são lavadas, desinfetadas, e elas ficam um prazo onde nada sobrevive, porque não tem elemento vivo ali para dar subsistência às bactérias, aos fungos, aos vírus. Então, eu mudo de quarto para um quarto que teve um vazio sanitário. Você vai ver dois quartos aqui. Aí o senhor transfere a criação para esse... as gaiolas para esse quarto. Que coisa! Então você vai ver aqui agora, onde estão os filhotes, já foram um vazio sanitário. Então são quartos, agora eu vou montar as gaiolas, que eu vou separar meus filhotes por qualidade, né? Num quarto que era vazio sanitário. Era um quarto que teve 100 aves, sem nada lá dentro, nada vivo, então nada sobrevive num ambiente desse, é um ambiente estéril. Puxa, que legal, que bacana. Então isso aí foi feito pensado nessa estrutura. Então vamos lá. Isso daqui, ó, faz parte da história do vazio sanitário. Certo. Aqui estão as gaiolas que eu vou separar meus filhotes agora. Perfeito. Essas gaiolas estão isentas de qualquer coisa, porque não tem nada. Foram lavadas, esterilizadas e colocadas aqui. Essas escovas vieram de fora. O Ronco da Itália, que é um amigo criador de canário na Itália, ele tem um amigo que produz essas escovas, que acabou sendo meu amigo, e eu fui lá e comprei as escovas. Na hora de pagar, ele acabou me dando de presente as escovas. Veio a escova e esse cano. Certo. Então entra a água aqui e a água corre e sai nesse... E aqui para lavar a grade. Ela entra aqui, lava. Que coisa mais legal. Que legal, que legal. Maravilhoso. E aí facilita muito o trabalho. Lavar grade quanto tempo? Lavar grade uma vez por semana. Uma vez por semana. Tem que lavar. Tem que lavar, sim. Eu troco, o meu prazo já é cumprido. Uma vez por semana é muito tempo. O certo seria 2 vezes na semana, mas eu troco uma vez por semana. Tem que lavar a gaiola também. Hã? Lavar as gaiolas também, não? Não, as gaiolas não. Não precisa. A grade, porque ele fica lá embaixo. Isso. Né? As gaiolas eu lavo assim 3 vezes por ano. Tá. Né? Tá. E as grades uma vez por semana, eu troco as grades uma vez por semana. Então a grade é para ele não pisar na sujeira, né? Por isso que limpa e está sempre limpa. Mantém limpo. Essa pintura epóxi veio facilitar muito, porque acaba não grudando nada na grade. Ela passa para a parte de baixo. Muito pouco fica grudado na grade. Nossa, é muito legal. Esse é o quarto que terminou minha criação. Aí eu terminei a criação e eu juntei os pássaros nas gaiolas e estão aqui estacionados aqui para ser trabalhados. São aves adultas. Tá. Né? E aqui estão os filhotes que já vieram para um quarto que é um vazio sanitário. Nesse quarto eu vou montar as gaiolas para separar os pássaros agora. Certo.
Esses são os filhotes. Quantos filhotes tirou esse ano? 600. 600. E deu umas coisas legais para conseguir? Eu acho que tem algum pássaro interessante, sim. Não foi trabalhado ainda os pássaros. Primeiro que a criação foi tarde esse ano. Sim. E até aí, então, os pássaros estão quietinhos, iniciando, terminando muda, para depois serem separados. Aqui a gente vê que tipo de canário? O que a gente pode ver? Tem todos de cor sem fator. Tá. Todos os pássaros que eu criei sem fator estão aqui. E aí quem faz essa seleção das cores depois é o senhor mesmo. O senhor vem aqui, senta e vai tirando. Sim. Certo. Isso são os canários que vão para agropecuária, etc. Certo. Você pode fazer uma conta mais ou menos assim. Cada conjunto de voadeira são 60 canários. Certo. Aqui tem 9. Então aqui tem 500 canários mais ou menos, que são um lote de canários. Aqui são os filhotes com fator vermelho. Certo. Já divididos, né? Falta separar eles, né? Lógico, os vermelhos separados dos amarelos, mas falta selecionar eles por cor agora e ver quais que vale a pena continuar trabalhando. Mas por enquanto estão todos aqui só fazendo a muda mesmo. E você pode ver um monte de pena no chão que eles estão mudando, né? Na época de troca. Aqui a estrutura, o senhor que fez tudo, né? Fez as... Toda. O senhor mudou a estrutura daqui da parede para os carrinhos? Ou o senhor ainda usa aqui? Não, aqui vem as gaiolas agora para separar os filhotes. Ah, tá, o senhor vai separando um pouco aqui. Aqui era um vazio sanitário. Sim. Isso aqui até a semana passada não tinha nada aqui dentro. Perfeito. Foi lavado, desinfetado e estava parado sem nada. Perfeito. Daí veio os filhotes aqui. Agora vem as gaiolas aqui para me separar esses filhotes. Perfeito, perfeito. Não, é muito bem arejado, muito bem... Entra e sai. Perfeito. Né? Entra e sai. Ele faz a corrente aqui para cima. Tá. Né? O ar quente sobe, então vai embora. Que legal. O resto da ração ainda para colocar. Aqui são os pássaros que terminou a criação, foi ajuntado em gaiola para agora ser selecionado. Eu, como crio timbrado espanhol, eu aqui tenho uma característica diferente. Eu ponho o timbrado espanhol com uma fileira em cima, porque eles são mais fogosos, eles cantam mais do que os outros canários. E estimulam os demais a cantarem também. E na época de criação, esses canários estavam em gaiolinha assim em cima, na época da criação. Porque eles cantam e estimulam a fêmea a pedir gala, o macho a galar. Que coisa! Eles estimulam então esse comportamento. Então eles estimulam o casal que está embaixo. Então isso é interessante. Que legal, que legal. Mas esse é o objetivo da criação do senhor com timbrado espanhol ou não? Não, é concurso, né? Concurso mesmo? Tá. E se você ouvir, tem um cantando. Tem um cantor aí. E o canto do timbrado espanhol é diferente do canto de canário de cor. E ele, depois de adulto, ele não aprende mais do canário de cor. É engraçado, porque o timbrado, você consegue fazer com que ele aprenda notas diferentes e tal. Mas depois que ele aprendeu, depois de adulto, você pode pôr junto com o canário de cor, que ele não tenta mais copiar o canário de cor. Ele já é adulto o suficiente para não copiar Não copia mais, vizinho. aquilo que ele aprendeu está aprendido. Não. Existem algumas pessoas que dizem que quando ele mudar de pena, ele pode voltar a aprender. Não é isso que está acontecendo na minha casa. Eu deixo aqui eles ouvindo os canários de cor, né? E eles fazem muda e continuam criando timbrado. Dão as notas ainda de timbrado. Quais são as características do timbrado? Timbrado são 14 notas que ele tem. De acordo com o manual, né? Ele tem de fazer aquelas notas. Você que gosta de música, seria interessante um timbrado, porque seu ouvido, você consegue separar as notas do timbrado. As 14 notas? Consegue separar? Consegue separar. Que legal. E para mim, por exemplo, que não tenho esse ouvido musical, eu tenho dificuldade. Que legal. Muita dificuldade. Eu ouço os dois cantar e eu sei quando um timbrado está cantando, se é original, se é contínuo, né? Mas, na realidade, quem tem ouvido musical, eu acho que facilita bastante. Mas, biopticamente, ele não tem nada diferente dos outros? Não, Jordano? não. É o mesmo trato de laringe, faringe, mesma coisa? Não, ele tem. O timbrado tem. Ele é diferente? Tem. Tá. Todos os pássaros de canto têm alguma coisa diferente. Diferente, para que saiam essas notas, né? Tá, entendi. E de cor aqui, o que a gente está vendo?
Uma variedade também. De cor nós estamos vendo os canários com fator vermelho. Tem vermelho, tem cobre, canela, asa cinza, jaspe, né? Um pouquinho de cada coisa. Ágata topázio, vermelho mosaico. Eu crio um pouquinho de cada um que eu gosto, então... Sim. Né? E aí a seleção do concurso vem aqui mesmo. O senhor de olho aqui, senta, observa e fala, olha, essa ave aqui tá boa. Tá boa, vai separando para concurso. Aqui... Isso eu vou fazer nos filhotes lá, exatamente isso. Tá. Eu vou colocar as gaiolas agora Vai naquele observar. quarto que você viu e vou separar de 4 em 4. Tá? Os 4 melhores que eu acho vai em gaiola. Depois desses 4 ainda seleciona para sobrar 1, 2 para ir para concurso. Mas é muito standard diferente, né? Sim. Tem que ter um olho muito treinado, né? Porque, nossa, selecionar um canário bom no meio de tantos assim é... A ideia, inclusive, de criar essa quantidade grande de cores é exatamente para treinar o olho. É importante o juiz criar a variedade de cores. Se ele não quer criar uma variedade de cores, que ele mude a cada 2, 3 anos uma nova cor, porque você criando, você sabe as necessidades daquela cor, Sim. daquele segmento que você está criando. Né? Então você fica conhecedor, conhecendo um pouquinho mais. Claro. Fica um conhecedor mais... Sim, mais completo. Mais completo. De fato. A gente tem alguma diferença de alimentação de uma ave para outra? Do vermelho, fator, né? do Sim, vermelho sim. para o amarelo, só isso. O restante, a minha alimentação é uma só. É a extrusada, né? E na época de criação eu uso farinhada também. Industrializada, pronto. Só industrializada. Eu não uso mais semente. Já estou no 7º ano de criação sem semente. Sem semente? É. Nenhuma? Nenhuma. E tem alguma diferença? Eu uso alguma coisa de linhaça e de ninja ou gergelim na farinhada só como para eles brincarem um pouquinho. O senhor mesmo mistura, faz essa... Tá. Mas não viu diferença nenhuma em tirar as sementes? Não. E eles saem daqui, vão para o Campeonato Brasileiro, que até 2 anos atrás, era só semente que podia ter na gaiola no Campeonato Brasileiro. E eles iam para lá, eles comiam semente lá, voltavam para cá na extrusada. Pássaro que nunca viu semente. Você põe a semente, ele come. Você tira a semente, ele vai na extrusada e come na extrusada. Sem problema. Né? Sem problema nenhum. Entendi. Manejo aqui, a gente vê que não tem nada automatizado, né? Você não fez nada, nem esteira, não pôs nada ainda. Não pôs nada. Aqui é tudo na mão, tira, lava mesmo, não tem jeito, né? Inclusive tem a parte social que a gente tem de manter, né? Eu acho isso importante. Certo. Eu aqui tenho 2 funcionários que me ajudam aqui. Eu acho que isso é parte que a gente tem de fazer também. Sim. A parte social é importante. Então precisa dar emprego, precisa... Eu gosto de trabalhar com pessoas bem jovens para tentar mostrar o caminho, né? Caminho certo. E isso eu acho importante. O senhor já cria aí há muitos anos, né? O senhor tem eu ia até perguntar como é que treina o olho para selecionar os canários, mas é tempo isso, né, senhor? Isso é tempo e dedicação, não tem muito o que fazer. E o olho para separar passarinho, para ser um juiz, o olho do juiz é quando você começa a aprender que você senta na mesa junto com o juiz. Então o juiz vai te orientar o que você precisa ver, o que você quer ver naquele pássaro. De acordo com o nosso manual de julgamento, está descrito, tem que seguir o manual, né? Então o juiz começa a mostrar onde que você vai buscar, como que é. Ali você começa a ter um olho diferenciado no olho de criador. E a partir dali. Com esse treino, né? Com esse treino. Eu sempre faço uma pergunta aqui no nosso canal, né? Qual que seria a dica do criador para um criador iniciante? Mas no caso do senhor eu vou fazer uma outra pergunta. Qual que seria a dica do senhor, que é um juiz aí tão renomado, que julga tantos segmentos? O que o senhor diria para um cara que está querendo começar a ser juiz hoje em dia? Primeiro ele aprender a criar. Tem um prazo, inclusive, para ele depois disso ele se inscrever para ser juiz. Depois, quando ele se achar que, não, eu quero ser juiz, começa no clube dele a querer participar da mesa de julgamento. Eu julgo desde 76, eu me formei em 76, mas 76, antes de eu ser juiz, eu já julguei exposição, porque não tinha juiz e eu fui convocado pela ABOA na época, se eu podia fazer a gentileza de julgar um clube, São José do Rio Preto, e eu fui julgar lá. E era um clube grande, um clube de 250 aves, naquela época era muito grande. E na mesa, você vai sentar para jogar, eu sempre pergunto no clube, tem alguém que se interessa,
tem ideia, qualquer dia ser juiz? Aí alguém do clube fala, o fulano quer, não, o fulano gostaria. Chama ele, põe ele sentado aqui do meu lado. Olha, a regra na mesa é o seguinte, não aponta o canário falando que é seu, nem que é do seu amigo, você não conhece nada dos passarinhos que estão aqui. Senta do meu lado e você vai aprender o que eu estou fazendo e vou te ensinando o que deve ser feito para você ver se é realmente isso que você quer. E daí é o primeiro impulso, daí você vai sozinho. Participa no clube seu, depois do clube seu você vai para o brasileiro, pede para ser portador de gaiola no clube do brasileiro, você vai estar perto dos juízes, vendo ali, como jogo, para depois se inscrever ao concurso de juiz. Mas é treino, né, Zé? Não tem treino, como, né? É treino, é treinar o olho para isso. Estudar, né? E treino. Sim. É um estudo que nunca acaba também, né, cara? Afinal de contas, as mutações mudam cada ano, né? Cada ano tem coisa nova surgindo. E as próprias descobertas, né? As próprias novidades que vêm de cores que já existem. Ah, se acasalar com aquilo lá, pode ser que... Então você sabe, já fez a experiência na sua casa, ou daí começa... E agora eu vou fazer a pergunta, né? A gente sabe que o senhor tem essa criação gigantesca aqui, teve alguns problemas de saúde ano passado, que dificultaram o senhor a criar. É bom para quem está em casa saber que criação dá trabalho, exige uma dedicação. Eu achei muito legal a gente estava tomando um café aqui antes da entrevista, e a gente teve esse início de conversa, e o senhor falou que o senhor pergunta para o criador, né? O que o senhor vai fazer no Natal? Todo criador que vem aqui, eu vou começar a criar e tal, a pergunta que eu faço, o que você vai fazer no Natal desse ano? E do ano que vem? Ah, não vou viajar com a família, então você não é criador de nada, esquece. Natal, Páscoa, Carnaval, é você que vai ter de colocar água e comida para os canários. Não tem jeito. Não tem, o empregado nessa época não existe, é você que tem de fazer. Aqui em casa já foi trocada a água hoje, né? E eu chego aqui, por exemplo, esse bebedouro não vai aguentar até amanhã. Sim. Tem de ser reposto a água. Sim. Tá vendo? Aquele outro bebedouro lá também não vai aguentar. O nível dele já está baixo mais de água. Sim. Quer dizer, esquentou, eles vão tomar mais água. Ou seja, nem sempre é um manejo por dia. Não, depende, o dia pode ser mais. Um dia mais quente igual hoje, às vezes a água vai ter de mexer. Tá. E aí, o que o senhor diria, então, para um cara que está começando a criação agora? O cara chegou e falou, pô, vou começar a criar fator vermelho. É dedicação. Veja bem, esse negócio de fator vermelho ou amarelo, o vermelho tem um trabalhinho a mais. Sim. Mas nada desmotivante. Nada desmotivante. Já é uma segunda chavinha, um desafiozinho, uma segunda chavinha. Mas é motivante, porque fazer um canário sem mancha, né? Colorir sem mancha e tal, já é uma dedicação a mais. E já dá ideia do que você vai ter de fazer, você vai ter de se dedicar a ele. Seu Jordano, agradeço demais ao senhor aí por ter aberto a casa pra gente, aberto a sua criação. Parabenizo o senhor por ter sido um dos pioneiros aí a levar a ornitologia pro patamar que ela está hoje. Obrigado. Né? E que torce aí para que isso cresça sempre e sempre mais. Na realidade, foi uma vida dedicada à ornitologia, né? Sim. Fizemos aí com maior dedicação, mas por gostar realmente. Né? E para você que está em casa, saiba e veja a dedicação desse homem que está aqui do meu lado para a ornitologia, para a natureza, né? Tendo aí diversos empecilhos, diversas pedras pelo caminho aí que foram tiradas aí com toda a força e colhendo todo o êxito aí dessa vida inteira para a ornitologia. Obrigado. Muito agradecido. Muito obrigado. Você que está em casa, deixe seu like nesse vídeo, compartilha quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.